Olá, boa tarde, Marcelo. Oi, boa tarde, professora. Tudo bem? Boa noite, Boa tá tudo noite, bem? né? Tudo bem? É, Tá uma chuva danada aqui, né? aqui em Vila Velha também tá. Só tá eu na aula? Só Só, tem eu? só você por enquanto. Tá. Eu, Eu tinha até colocado aqui a parte teórica de mecânica newtoniana, porque se ninguém aparecesse, eu iria explicar um pouquinho da teoria. Mas legal, legal. vamos olhar as suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida específica de algum exercício, de algum conteúdo teórico até agora, que aí eu já vou respondendo. Tá. Na verdade, assim, eu não tenho dúvida porque eu ainda não estudei, porque eu vim do primeiro período, eu consegui dispensa, é a minha primeira aula. Então, assim, eu ainda tô vendo as matérias até de outras disciplinas junto, né? Que eu tenho cálculo 1, eu consegui dispensa do primeiro período praticamente todo. Então, eu estou regular no segundo período e eu tenho outras disciplinas para estar estudando também. Mas hoje seria minha primeira aula, então dúvidas por enquanto eu não tenho. Você já está com acesso ao AVA? Sim, eu já estou com acesso, sim. Pois é, lá tem vários vídeos gravados com aulas teóricas e aulas de exercícios resolvidos. Cada exercício resolvido está explicadinho, a teoria junto com o exercício, e tem aula só de teoria. E tem exercícios avaliativos também, para ir fazendo, entendeu? E tem que observar Sim, eu estava olhando. o tempo Uhum. para fazê-lo, porque tem a data de abertura e a data de fechamento. Nesse primeiro momento, eu deixei aberto até uma semana após a terceira etapa de matrícula. Aí depois vai passar a ser semanalmente. Cortou um pouco, não sei se é a minha internet ou se é a sua, tá ruim. Mas eu entendi. Eu já tive olhando os exercícios lá, já tem até um para entregar, né? Mas ainda tenho que pegar as matérias para eu dar uma estudada. Mas eu vi lá que tá tudo completinho no Ava. O que eu falei que talvez tenha cortado é que nesse primeiro módulo eu deixei aberto até uma semana após a terceira etapa de matrícula, para quem entrar tiver acesso. Depois dessa uma semana após a terceira etapa, aí os exercícios vão estar abertos semanalmente. Abre e fecham durante uma semana. Vocês vão ter uma semana para fazer depois Entendi. do período. Agora que está sendo esse tempo maior para dar tempo das pessoas irem entrando e fazendo, tá bom? Tá legal, entendi. Aí tem que prestar atenção direitinho no tempo de entrega. Falou? Uhum. Não, tudo bem, eu estou acompanhando lá. Olha, ao longo do. Eu comecei no capítulo 2 no Halliday. Aí lá na introdução eu coloquei o livro que a gente vai usar, que é a nona edição, mas todas as outras edições são compatíveis, mudam o número dos exercícios, mas os exercícios são praticamente os mesmos, a teoria também. Só que a gente tem usado a nona e a 10ª edição. E coloquei também o roteiro, o plano de trabalho já de todo o semestre. Então lá você vai encontrar, você já abriu aquele plano de trabalho? Sim, eu abri. E lá está explicando o que vai ser dado em cada aula, os exercícios avaliativos, quando que serão essas aulas síncronas. O capítulo 1, eu pulei porque ele fala mais de medida, transformações de unidades, definição de massa, essas coisas assim, que a gente vai trabalhando ao longo dos exercícios, ao longo dos próximos capítulos, dá para nós trabalharmos todo aquele conteúdo do capítulo 1, que ele é bem simplesinho. Aí já começamos no capítulo 2. O capítulo 2, Uhum. ele fala do movimento, da cinemática, sem importar com o que está causando esse movimento, qual a força que está causando, que aí vai entrar a parte da dinâmica,
que é essa parte das leis de Newton aqui. Então, a cinemática, no capítulo 2, fala só de uma dimensão. Então, a gente já vai falando de vetores, né? Porque a posição, deslocamento, a velocidade, a aceleração são vetores, só que é tratado em uma única dimensão. Então, ele não usa os vetores unitários e JK, por exemplo. Mas a gente já tem a noção de que são vetores. No capítulo 3, é uma revisão de vetores que vocês viram em geometria analítica. Você já fez geometria analítica? Na geometria eu estou fazendo agora, no segundo período. No segundo período. Eu fiz a introdução, né? Introdução de geometria analítica eu fui dispensado. Então se você foi dispensado, então você já sabe a parte de vetores, né? Soma, subtração, multiplicação de vetores. Eu tenho uma ideia boa. É porque eu formei minha engenharia já tem um tempo, né? Eu sou formado em engenharia eletrônica. Uhum. Inclusive, essas disciplinas aí eu já fiz, né? Física, cálculo. Só que, como já tem muito tempo, eu preferi fazer novamente. Uhum. Eu não pedi dispensa delas. Até eu estudei na época pelo livro do Halliday também. É o que é adotado na maioria das universidades brasileiras, né? Uhum. Agora, então, eu aconselho a você dar uma olhada, uma lida novamente no capítulo 3, que trata de vetores, que ele está bem resumido no livro, Uhum. já é considerado dada a matéria, né? Então, ele faz uma revisão das operações que a gente pode fazer com vetores, porque a gente vai trabalhar muito com vetores, né? Porque força, né? Força é um vetor, aceleração é um vetor, deslocamento é um vetor. Então, o tempo todo a gente vai estar trabalhando com vetores. Então, tem necessidade de saber bastante aquele capítulo 3 de matemática. 3 do Halliday, mas que fala de matemática. Professora, só me tirar uma dúvida. Esse livro do Halliday, tem ele na biblioteca virtual? Como que o pessoal está conseguindo ele? Que eu não vi link ali, né? De nem dos capítulos, né? Você não colocou não, né? Não, eu não coloquei porque, mesmo dando para baixar pela internet, eu não posso colocar uma coisa que não é de minha autoria. Sim. Entendeu? Entendi. Mas você consegue ele em PDF. Tá, vou procurar. Tá bom? Os próprios colegas. Você sabe se tem algum grupo de WhatsApp? Porque eu já perguntei a alguns alunos que entraram em contato via e-mail comigo, algum grupo de WhatsApp da turma? Tem alguns grupos aí de geometria analítica, de sistemas digitais, e tem uma outra disciplina, não lembro qual. Eu sei que cálculo 1 e a de física são as únicas que não tem. Eu não sei se são os mesmos alunos que estão matriculados. Até eu tive dificuldade de encontrar o material para eu já ir estudando antes, que ninguém passou, entendeu? Assim, nenhum grupo, eu não tinha acesso ao aula, mas os outros têm. A gente tem contato em outros grupos, de outras disciplinas. Porque eu estou tendo essa dificuldade também, porque nas minhas outras turmas eu participava do grupo de WhatsApp e os alunos tiravam dúvida, perguntavam as coisas, entendeu? Ficava mais dinâmico. Mesmo não sendo o oficial, mas ficava mais dinâmico. E agora eu não consegui fazer isso com essa turma. Então, se puder perguntar nos grupos dos outros cursos, vou perguntar. Quem faz Física Geral 1 e o grupo, aí você me adiciona no grupo. Essa disciplina tem muitos... Você tem acesso de quantas pessoas estão matriculadas? Tem muita gente fazendo? Olha, por enquanto, nós estamos, acho que, com 15 ou 16 alunos. Tem poucos alunos. Não tem sentido, não, porque toda hora muda o número de fases, porque teve a primeira etapa, que tinha 12, depois passou para a segunda etapa, aumentou. Agora vai entrar uma terceira etapa, que acho que vai aumentar bastante, porque eu tenho recebido muitos e-mails de alunos de outros campos. Eu achei estranho, assim, no segundo período tem
poucas pessoas, assim, acompanhando as aulas. Porque no primeiro período entra, acho que 40 pessoas, né? Aí não... Ai, caiu aqui. Realmente não tem pessoas matriculadas. Tem poucas pessoas. Eu também Em todas as disciplinas. Eu também achei, em todas as disciplinas, não é só na minha que está com pouca gente, não? Oi? Oi? Tá me ouvindo? Agora sim, agora estão ouvindo. Deu uma caída aqui, eu acho que essa chuva prejudica também. Tá ruim mesmo, mas eu estou ouvindo agora. Pois é, nas outras disciplinas também tem poucos alunos? Eu não sei se tem poucos matriculados, mas assistindo às aulas são pouquíssimos. Hoje eu fiz aula de cálculo só eu, a professora e mais um só. E na aula do Fidelis deve ter acho que umas 8 pessoas de geometria analítica. É porque essas aulas, elas não são obrigatórias, mas são legais porque dá para tirar dúvida direto com o professor, né? Sim, é importante. Se a pessoa tem disponibilidade, tem que assistir, sim. Uhum. Então, aí o capítulo, voltando, o capítulo 2, só para eu te situar no... Não, vai me ajudar muito. O capítulo 2 estuda a parte de cinemática, né, de movimento, né, como eu falei, posição, deslocamento, velocidade, aceleração instantânea. E depois o capítulo 3 dá uma revisada de vetores. E no capítulo 4 volta a estudar o capítulo 2, só que em mais de uma dimensão, em 2 dimensões e 3 dimensões. Aí, quer dizer, aí já entra a notação de vetores nas quantidades utilizadas. E tem uma outra partezinha que é movimento, no capítulo 4, que é lançamento de projéteis, que é um movimento em 2 dimensões, né? No X e no Y, por exemplo. Então, aí encerra a parte só de cinemática, aí no capítulo 5 a gente entra nessa mecânica, a parte mecânica que já entra dinâmica, que aí a gente já vai ver o porquê que causou aquele movimento, né? No caso, assim, seguindo pelas semanas ali, que eu estou vendo aqui no AVA, a gente estaria terminando esses 4 capítulos, né? 2, 3, 4 e 5, né? Seria da semana de 11 a 13 de junho, né? Sim, aham. Seria esses 3. Vamos dar uma passada, então, nessa parte de mecânica newtoniana? Capítulo 5. O que você acha? Ou você quer que comece pelo capítulo 2, 3, 4? Qual que você prefere? Deixa eu ver aqui. É que eu não estou com o livro. Você falou, e o 2, 3 e o 4 seria o que mesmo? O 2 é a parte de movimento, né? Fala sobre velocidade, posição, aceleração. O 3 fala de vetores. O 4 fala novamente de posição, deslocamento, velocidade, aceleração, só que em mais de uma dimensão, porque no 2 em uma única dimensão. Sim. E lançamento de projéteis também no 4, que é em 2 dimensões. E no 5 começa as leis de Newton. Entendi. Esses outros você tem slides também assim, uma versão mais simplificada, só para a gente dar uma passada rápida? Tenho sim. Se puder, começar do início, se não for incômodo. Não. Então eu vou começar. Eu só vou carregar aqui a apresentação, tá bom? Você espera só um minutinho? Tá bom, sem problema. Eu estou carregando aqui. Carregar o capítulo. Essa parte, assim, eu vou te ser sincero, eu não tenho muita dificuldade, sabe? Tenho bastante facilidade. Mas, assim, só para dar uma relembrada mesmo, rápido.
para ver o que realmente está sendo estudado. Depois eu vou ver os capítulos, né, com calma, sim. Mas eu te confesso que essa parte eu tenho bastante facilidade. Bom, capítulo 2, tá conseguindo ver aí? Sim, estou vendo. Uhum. Movimento retilíneo. Uhum. Como eu falei anteriormente com você, nessa parte inicial a gente vai estudar a cinemática. Então é o estudo do Sim. movimento que é chamado de cinemática. Toda vez que a gente tratar de um corpo em movimento, a gente vai considerar como uma partícula. Por quê? Lá no capítulo 9, nós vamos estudar sistema de partículas. Então a gente vai calcular o centro de massa, como se toda a massa estivesse localizada em um único ponto. Então quando a gente estuda até o capítulo 8 o movimento, a gente está estudando como se fosse um ponto, uma partícula pontual, sem olhar as dimensões dela. Entendi. Tá certo? Sem problemas. Porque aí depois, né, na evolução dos estudos, é que a gente vai estudar o movimento mesmo da partícula, do objeto em si. Então, por exemplo, se a gente for tratar de forças, vai considerar, a gente vai ver como todas as forças atuando ali naquela partícula, mesmo que o corpo seja extenso. Perfeito. Tá? O movimento de um carro agora, a gente vai considerar como se fosse um ponto se movendo, né? Uma partícula pontual se movendo, não a extensão toda do carro. Tá? Uhum. Ou seja, esse movimento de uma só partícula representará todo o objeto. Sim. Quando a gente vai falar de posição, deslocamento, a gente tem que pensar em referencial. Tudo tem um referencial. Se você pensar aí onde você está sentado, se você falar assim, estou a 2 metros, mas a 2 metros em relação a quê? Ou seja, você tem que estipular um referencial de localização. E, em geral, a gente usa, né, o sistema cartesiano, aquele x, y, z, para localizar o objeto. Então, todo o estudo vai ser em cima relacionado a um determinado referencial. Então, a posição de um objeto é especificada em relação a um ponto de referência chamado origem. Então, é como se o objeto estivesse na origem. Você está na origem e está a 2 metros de uma mesa. Então, o sistema, o seu referencial, né? Você vai estar na origem do seu referencial. Aí você vai ter o positivo, vamos supor, em um sentido está a 2 metros positivo e tem um outro móvel a 2 metros negativo em relação ao seu referencial. Ok? Tranquilo. Quando a gente fala, por exemplo, que o deslocamento de um objeto é menos 4 metros, ou seja, o módulo, o valor absoluto que ele se deslocou foram 4 metros. Mas esse menos aqui quer dizer que em relação ao seu referencial, ele foi no sentido negativo do eixo X. Tá certo? Tranquilo. Tranquilo. Um minutinho só. Meu amor, mamãe tá numa aula online aqui, tá? Depois a gente fala.
Desculpa aí, tá? Meu filho acabou de chegar da escola. Ah, eu tô com dois aqui também, então eu tenho que deixar o microfone para não atrapalhar. Um de 4 e um de 4 meses. A gente usa, por exemplo, aqui, como a gente está trabalhando nesse capítulo em uma única dimensão, né? A gente vai sempre colocar o eixo X, né? O, o eixo tempo e o eixo X. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para mostrar o. Não está dando para aumentar. Deixa eu voltar. Ó, vamos supor aqui, olha. Estou enxergando bem, tá tranquilo. Está enxergando bem? Sim, eu estou acompanhando pelo computador, tá grande a imagem, tá tranquilo. Nós estamos aqui. Deixa eu tirar esse bate-papo aqui, aí aumenta para mim também. Nós temos aqui, olha, esse gráfico aqui da posição X em função do tempo para um objeto em movimento. Aqui nós temos o movimento do objeto, mas no tempo zero, em X igual a zero, no tempo zero, em qual posição X ele estava? -5, né? -5. Então, quer dizer que quando você ligou o seu cronômetro ali, começou a marcar o tempo, no seu T igual a zero, em relação ao referencial que você estipulou, a posição desse objeto estava na posição -5. Aí, ele está andando aqui, né? Né, o eixo X está aqui. Então, no tempo, 1 segundo, em que posição ele estava? No -4. Ou seja, No tempo 1, -4, né? aqui é o eixo X, na vertical. E na horizontal é o tempo. Sim, tranquilo. Então, se você pegar aqui, olha, em T igual a 3 segundos. Aonde que ele está? Na origem. No tempo 3, É. Esse. professor, Ah, é porque cortou, a senhora me fez uma pergunta. aqui, olha, aqui é o eixo do tempo, na horizontal. E aqui. Sim, essa parte está clara para mim, está tranquilo. Ele Aham. começou no -5, né? E com o decorrer do tempo ele foi para outra posição. Sim. Mas você tem que considerar o -5 como inicial, né? Se ele chegou até 2, ele andou 7, né? Posição inicial. Aqui, em T igual a 3 segundos, ele está na origem em relação ao seu referencial. E você estava zerado, mas já tinha andado 5, né? Já tinha andado 5. Andado 5 no sentido positivo do eixo X, né? Essa parte é bem tranquila para mim. Eu tenho bastante familiaridade com isso. Então tá bom. Vamos passar para o próximo, então. Ok. A velocidade média, que nós temos a velocidade média e a velocidade instantânea, né? A velocidade média, por exemplo, qual é a velocidade média em T igual a 1, de T igual a 1 até T igual a 4? Você vai pegar uma reta aqui em T igual a 1, aqui nesse ponto, né? Em T igual a 1, e ligar até esse ponto. Você vai ter um triângulo retângulo aqui. Deu para entender? Sim, sim. Tranquilo. Aí você vai pegar, quem é a velocidade média? Vai ser o ΔX sobre o ΔT. Perfeito. Quem seria o ΔX? O X2 seria
o nossa posição x em t igual a 4, que é 2, e o x1 seria -4. menos 4. Daria 8. E o tempo seria o 4 menos 1. Aí você tem a velocidade média nesse intervalo de tempo. Uhum. A velocidade instantânea é em cada instante, porque a gente tem aqui, olha, que ele está mudando a velocidade dele, porque a inclinação dessa reta está variando constantemente. Então, em cada tempo, você vai ter uma reta tangente aqui, que vai ser a inclinação dessa reta tangente naquele ponto, o que é o coeficiente angular, que vai ser a sua velocidade instantânea, que é a definição de derivada. Então, Derivada. se você tiver essa função aqui, você vai poder derivar essa função e achar a velocidade para um determinado tempo. Substitui o tempo e acha a velocidade. Entendi. Entendeu? E a derivada da distância em relação ao tempo é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Isso mesmo. Agora, tem uma outra coisa que é chamada velocidade escalar média, porque a velocidade média e a velocidade instantânea são vetores. Agora, a velocidade escalar média não é vetor. Ela é a distância total sobre o tempo total. Se você pegar uma pista circular e sair de uma posição, rodar a pista toda e voltar à posição inicial, você vai ter a velocidade escalar média, que vai ser o diâmetro, o perímetro, né, desse círculo que você percorreu sobre o tempo que você gastou. Isso seria a velocidade escalar média. Agora, a velocidade média seria zero. Por quê? Porque o seu delta x aqui, ó, Em relação ao referencial, né? o seu delta x é zero. O seu x, sua posição final é igual à posição inicial. Você passa Entendi. pensando em um movimento circular, saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto. Qual vai ser a velocidade? Zero, porque o deslocamento vetorialmente é zero. Agora, qual vai ser a velocidade escalar média? Aí vai ser todo o perímetro daquele círculo dividido pelo tempo total. E A velocidade escalar você vai considerar toda a distância percorrida, independente se ele foi, voltou. isso. Já a outra é em relação ao referencial. A outra em relação, é um vetor, então, se ele É o ponto inicial, na verdade. você tem que fazer a subtração dos vetores ali. Entendi. Aqui é o que eu estava falando para você, olha, pegando dois pontos, né? Você vai ter esse triângulo aqui. Para determinar a velocidade média, é você traçar essa reta rosa aqui, ligando os dois pontos onde você quer saber a velocidade média naquele intervalo de tempo. No caso aqui, ele usou o 1 e o 4. É o que a gente já havia visto. E é exatamente a inclinação dessa reta. Qual é a tangente dessa reta aqui? É o cateto oposto, que vai ser isso aqui. Delta X. Delta x sobre o delta t. Delta T. Por isso que a gente colocando, por isso que a gente sempre escolhe colocar o tempo na horizontal. Entendi. Vertical. Que aí nós vamos ter justamente o gráfico, né? Traçar a linha reta do início ao fim, calcule a inclinação da reta. Então a gente vai ter exatamente a tangente dessa reta. Função, né?
Aqui alguns exemplos que você tem no livro, você pode dar uma olhadinha depois, os exemplos resolvidos, tá? Tá. Aí, se tiver dúvida, na próxima aula você me pergunta, mas seria bom você tentar fazê-lo primeiro, tá? Tá bom, tá bom. Vários exemplos. Todos de velocidade média. Uhum. A velocidade instantânea, como eu já havia falado com você, é a velocidade em cada instante. Então, quer dizer, quando você pega aquele ΔX que nós temos lá da velocidade média, observe que o ΔX sobre ΔT é a velocidade média. Quando você vai diminuindo esse retângulo aqui, vai diminuindo aqui o ΔT tendendo a zero, o ΔX sobre ΔT, quando o ΔT tende a zero, o limite quando ΔT tende a zero, você vai ter o quê? Você vai ter um ponto aqui, como se fosse um minúsculo triângulo, um infinitesimal de triângulo aqui tangenciando a curva. Uma retinha tangenciando a curva, tá? Aí Uhum. você tem a sua velocidade instantânea. Então, o limite de ΔX sobre ΔT, quando ΔT tende para zero, vai ser a sua velocidade instantânea, que é igual à derivada da posição, da função posição em relação ao tempo. Ou seja, a velocidade instantânea em um dado instante é a inclinação da tangente à curva, x versus t, nesse instante. E é uma grandeza vetorial. Uhum. Aqui, olha, nós temos a posição e o tempo. Aqui nós temos a velocidade e o tempo. Você observa o seguinte, de 0 até 1, qual é a derivada dessa função? Pensando só na inclinação da reta. Zero. Zero. Por isso que aqui a velocidade está zero. Aqui nós temos, nesse intervalo aqui, de 1 até 3, tá vendo? De 1 até 3 a gente tem uma curva, né? Aí nós temos essa velocidade aqui, uma reta. Porque você observa que aqui, olha, é uma curva tipo uma parábola, tipo um x ao quadrado. Uhum. Então, a derivada vai ser só em x, vai ser tipo um x. Então, você vai ter aqui uma função de uma reta. Desse ponto 3 até o ponto 8 segundos, nós temos uma reta. Uhum. Né? Então, aqui nós temos uma velocidade constante a 4. Porque aqui, ó, como é uma reta, por exemplo, y igual a 2x. É uma reta, né? Y igual a 2x. Se você montar o gráfico y versus x, você vai encontrar uma reta. Quando você deriva dy dx, quanto que dá? Se y é igual a 2x. Derivado é 2. 2, que é uma constante. Sim. Então, por isso que aqui, olha, é uma reta, então ela é uma função, né? Por exemplo, x igual a um valor vezes t.
derivando x em relação a t, fica igual a esse valor vai ser igual a 4. Uhum. Nesses pontos. Aí, daqui do tempo 8 em diante, a gente já tem essa curva, cuja derivada vai ser decrescente. Você vê que aqui a derivada está crescente, aqui a derivada já vai estar decrescente. E nós temos nesse ponto aqui, olha, uma constante cuja derivada é zero. Então, a partir do gráfico da posição versus tempo, a gente consegue analisar como seria o gráfico da velocidade versus tempo, porque a gente sabe que a velocidade é a derivada da posição. Uhum. Alguma pergunta até agora? Não, tudo tranquilo, tranquilo. Não tem problema nenhum. Igual a gente tem a velocidade média e a velocidade instantânea, nós temos também a aceleração média e a aceleração instantânea. A aceleração média vai ser o ΔV sobre ΔT. No caso, você teria um gráfico da velocidade versus o tempo. Se fosse uma curva, você pegaria 2 pontos, igual nós fizemos lá no gráfico x versus o tempo, né? 2 pontos e analisaria a aceleração média entre V2 e V1, dentro daquele de tempo. E a inclinação daquela reta é a aceleração média. E a aceleração instantânea é o limite quando ΔV sobre ΔT, quando ΔT tende a zero de ΔV sobre ΔT. Limite de ΔV sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Logo, nós temos que a aceleração instantânea é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Uhum. Sabendo que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, a gente pode também escrever a aceleração como a derivada segunda da posição. Perfeito. Entendeu essa última expressão aqui? Sim, tranquilo. Então, a aceleração é a derivada primeira da velocidade em relação ao tempo, e a aceleração é igual à derivada segunda da posição em relação ao tempo. Tranquilo. As unidades, né, no sistema internacional, da posição é o metro, do deslocamento é o metro, velocidade metro por segundo, né, e da aceleração metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Não, metros por segundo ao quadrado da aceleração. Sim. Então, velocidade metro por segundo e aceleração metro por segundo ao quadrado. Ok? Tranquilo. Perfeito. Agora, se eu escrever assim, x igual a 3t ao cubo, a velocidade vai ser Cortou um pouquinho. X igual a quanto? 3t ao cubo? Vamos pensar. X igual a 3t ao cubo. A velocidade 6t. 6t. 6t ao quadrado. Seis t ao quadrado, né? 6t ao quadrado e aceleração 12t. E a aceleração 12t.
Nesse exemplo que eu te dei, o x está em função de t ao cubo. A aceleração em relação a esse x, ela é constante? Aceleração em relação a x? Não, a aceleração em relação a essa função x que eu coloquei. Qual é a aceleração para essa posição x igual a 3t ao cubo? Deu 2. A aceleração não vai ser constante, né? Que ela depende de t, né? É isso ela mesmo. Aumenta com t. É isso mesmo, não vai ser constante. Então, o que nós vamos estudar agora é o caso de aceleração constante. Então, para que a aceleração seja constante, a função x tem que variar com t ao quadrado. Porque na hora que você for derivando, você vai chegar a uma aceleração constante. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, com isso, nós temos essas equações que a gente pode deduzi-las, né? Por exemplo, velocidade média igual a ΔX sobre ΔT. Se nós pensarmos aqui, olha, nós temos que V igual a V0 mais AT. Onde que veio isso aqui? Deixa eu ver se aqui tem a explicação. Ai, no mundo. No livro tem a dedução dessas expressões, é porque isso aqui não é exatamente o livro. Depois eu carrego o livro e mostro para vocês. Porque a gente vai deduzindo essas... Nossa, você está me ouvindo? Tá cortando um pouco, não estou ouvindo perfeitamente não. Porque o slide também não estava passando perfeitamente. Então, quando nós temos uma aceleração constante, a gente pode usar essas expressões. V igual a V0 mais AT, x menos x0 igual a V0t mais meio de AT ao quadrado, e V ao quadrado, zero ao quadrado, mais 2 vezes A delta x. Essas expressões aqui, essas funções aqui, vocês estudaram no ensino médio também. Só que elas só são válidas para aceleração constante. Aquele exemplo que eu te dei de uma aceleração não constante, existe, mas não pode ser usada essas equações aqui. Essas equações só valem para aceleração constante. Tá bom. Bom? Então, nós temos aqui x em função do tempo, como eu falei com você, um t ao quadrado, uma função proporcional x proporcional a t ao quadrado. Aí, a velocidade vai ser velocidade proporcional ao tempo, então é uma reta, e a derivada vai ser uma constante. Deu para entender essa parte aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque cortou muito a fala. Deixa eu ver. Aqui nós temos a posição, vou repetir, aqui nós temos a posição que está, ela é proporcional a t ao quadrado. Tá vendo? A curva parece uma parábola. Só que tem um x inicial aqui, tem, né? É por isso que eu estou falando que é proporcional. Entendi agora. Por isso que eu estou falando que é proporcional a t ao quadrado. Eu não tinha ouvido, mas agora que eu ouvi, eu entendi. Como a distância ela depende do t ao quadrado, vai ser uma parábola,
a velocidade começou de t vai ser uma reta e a aceleração vai ser um valor constante. Porque a derivada do t ao quadrado é t. Então, você vai ter uma velocidade Sim. proporcional a t, ao tempo. Uhum. Então, se você derivar essa função velocidade aqui, vamos supor 5t, você vai ter... Sim, pela derivada... uma constante. Uhum, entendi. Né? Porque a equação de uma reta é y igual a mais bx. Então, tem o a, coeficiente linear, mais o b, que é o coeficiente angular, vezes o x, que é a sua função, né? Elevada a 1. Então, você tem o y, aqui seria uma constante mais um número vezes o tempo, a velocidade. Derivando, você vai ter um valor constante para a aceleração. Perfeito, entendi. Isso aqui é um exemplo de uma aceleração constante, como que seriam os gráficos. A aceleração em queda livre. Quando nós pensamos em um objeto caindo, né, a gente pensa, o que está fazendo, né, ele cair? Ele está sendo acelerado devido a qual força? Né? A atração gravitacional pelo centro da Terra, força gravitacional. Uhum. Tá? Vamos desprezar a resistência do ar. Tá bom? Por enquanto. Lá no capítulo 6, da resistência do ar. Uhum. Uhum. Então, pensando aqui, esse objeto vai estar caindo com uma aceleração constante, cujo módulo é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é o valor de G, na superfície da Terra. Ok? Ok. Por exemplo, se a gente pensar numa pena e numa maçã em queda livre, elas vão sofrer a mesma aceleração e elas vão se deslocar aqui, ó, igualmente. Mas se você pensar assim, pô, mas na vida real, se eu soltar uma pena e uma maçã, não vai acontecer isso. Não vai acontecer por causa da resistência do ar. Entendi. Mas no vácuo, eles vão ter o mesmo deslocamento. Tá certo? Tá legal. Abandona aqui e você vai ver caindo, né? O mesmo espaço, tá vendo? Que eles estão a mesma distância que elas estão percorrendo, que a pena está percorrendo, a maçã também está percorrendo. No mesmo intervalo de tempo. Entendi. Desprezando a resistência do ar. Depois você olha os exemplos, tá? Que esses exemplos estão resolvidos lá no livro. Isso é tudo lá do Halliday, né? Esses Tudo exemplos lá do aí, Halliday. isso. Esses exemplos resolvidos são todos do Halliday. Isso que eu acho mais assim proveitoso, a gente discutir a teoria e depois você tentar entender esses exercícios, tentar fazer exercício e vir com a dúvida. Tá bom? Perfeito, perfeito, tá ótimo. Essa parte aqui, ó, integração de gráficos e a análise de movimento. Vamos pensar aqui esse eixo da aceleração e o tempo. Nós temos uma função aceleração que varia dessa forma. Você consegue ver essa bolinha vermelha que eu estou passando? Consigo, sim. Tá. Você tem essa função aceleração aqui, né? Em função do tempo. E se nós quisermos saber aqui, por exemplo, a velocidade
fazer o processo inverso, porque antes a gente tinha o quê? Tinha a função posição, derivava, encontrava velocidade, derivava a velocidade, encontrava aceleração. Agora a gente já vai partir da aceleração. Conhecendo a aceleração, que é dv/dt, passa o dv para o outro lado, integra dos dois lados. Se vocês colocar a função aceleração aqui no meio, aqui, você vai ter a velocidade. Então, a velocidade V1 menos V0, no caso aqui, olha, a velocidade nesse intervalo de tempo aqui, vai ser igual à integral de T1 até T0, de T0 até T1. Aí seria o que? A velocidade média? Não, aqui, se você colocar os limites de integração de T0 até T1, você vai achar o valor da velocidade. Agora, se você deixar em função, por exemplo, se você quiser saber de T0 até um T qualquer, você vai escrever, sem ser esse T1 aqui, a um T qualquer, você pode fazer de T0, vamos supor, de 1 segundo até T. Então, você vai ter, ou de 0 até T. Aí, você vai ter uma função velocidade. Ah, entendi. Você vai encontrar uma função, então, né? Pra você, aí depois você acha no instante. Aí, depois, você encontra a função velocidade, se for de 0 a T. Você encontra uma função velocidade. Entendi. Que aí você substitui nessa função o valor do tempo que você quiser, entendeu? Saber a velocidade instantânea. Entendi. Tá? É porque quando eu vi a integral definida ali, eu achei que fosse dar um valor já sem incógnita, mas tem o restante da equação, né? Uhum. Agora, se você tendo aqui a expressão para a velocidade, aqui você já vai encontrar. Aqui, como você tem esse limite aqui, você vai encontrar mesmo o valor, porque aqui você vai achar a aceleração em função de t e vai substituir os números, T1 e T0. Sim. Realmente você vai achar um ΔV dentro desse intervalo de tempo. Mas se você não colocar os limites de integração, fizer indefinida, uma integração indefinida, você vai encontrar uma função velocidade, que Não, entendi. De acordo com as condições iniciais do problema, você encontra o seu V0. Aí você vai ter uma V igual a V0 mais a função que você encontrou pela integração. Aí você vai ter uma função velocidade, Entendi. onde você vai ter vai poder substituir qualquer tempo ali e saber a velocidade em qualquer instante. E o bom de você saber achar a função velocidade é que, já com as condições iniciais, é que você tendo essa velocidade, essa função velocidade, e já sabendo qual é o V0, você pode jogar aqui dentro, porque a gente sabe que velocidade é dx dt, né? Então a gente pode passar o dx dt para um lado, integrar de um lado e do outro, e integrar a velocidade que você encontrou na integração aqui da aceleração. Aí você vai encontrar uma expressão, uma função da posição, de x em função do tempo. Então, ou seja, tendo a função aceleração, você acha a função velocidade. Tendo a função velocidade, você acha a função deslocamento, posição. A função posição. Deu para entender? Sim, tranquilo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Lá em cálculo, por que a velocidade é igual a integral da aceleração em relação ao tempo? Isso aqui a gente já sabe que vem daqui, ó. Já é igual a...
Só que lá em cálculo, vocês viram também que a, a área abaixo da curva é igual a, a integral naquele intervalo. Né? A integral de A dt igual de T0 a T1 é igual à área abaixo da curva nesse de T0 a T1. Então, essa área é igual à variação da velocidade. Você lembra? Sim, sim. Lembro, eu lembro o cálculo que eu fiz há 10 anos atrás, eu lembro. Pois é. Essa parte eu tenho bastante facilidade. Que a área, a integral é igual à área abaixo da curva. Sim. Bom, aí aqui ele dá mais uns exemplos. E eu acho que o slide acabou. Pego agora uma outra apresentação aqui. Uhum. Tá carregando, tá? Tá tranquilo. Bom, carregou. Isso aqui, olha, tá bem explicadinho, que tá em uma das minhas gravações lá, tá? Uhum. Então, por isso que eu vou só mostrar alguns exemplos aqui, mas tá tudo explicadinho lá na gravação. Tá bom. É isso aqui. Seria só exercícios? Esse aqui são exercícios. Se você quiser, pode pular, aí depois eu tento fazer, se eu não conseguir, eu falo com você. Ah, então tá bom. Se quiser pular para o próximo capítulo. Então tá bom, porque... Esse do helicóptero eu acho que começar a ver ele, tem ele lá no vídeo, né? Tem ele lá no vídeo, eu só ia, assim, mostrar aqui para você
por exemplo, aqui eu tenho que x é igual a v03. Deslocamento restante, tal, tal. Aqui, olha, só um exemplo dessa aplicação. O v. A gente tem o v, substitui o v aqui, aí tem que integrar, integrando a velocidade, ó, a função velocidade aqui é vt1 ao quadrado sobre t ao quadrado. Aí o x2 aqui, nesse exercício, seria a integração da função velocidade. Tá? Então, depois você assiste o vídeo que tá tudo explicado, tá bom? Comecei a assistir, na verdade, não assisti ele. Eu vi que essa. Tá. Tá vendo? Vários exemplos que eu resolvi e expliquei lá nos vídeos. Eu vou então carregar o próximo capítulo, tá? Tá ótimo. Dar uma resolução boa, eu já posso até começar a tentar fazer os exercícios. Demora um pouquinho para carregar aqui. Não tem problema. O capítulo 3, como eu falei lá no início com você, é sobre vetores, tá? Que a gente vai usar muito. Diferença entre vetores e escalares. Vetor. Se você pensa em uma quantidade, se você estiver pensando, por exemplo, em quantidades que você consegue determinar um módulo para ela, um valor, né? Por exemplo, a velocidade, deslocamento, aceleração, força, né? Você tem grandezas vetoriais. Deslocamento, você fala, andei 2 metros. Mas 2 metros para onde? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, você tem que ter uma direção e um sentido. Tá certo? Então, um vetor, ele Perfeito. tem módulo, direção e sentido. E, além disso, em álgebra linear, vocês vão ver também, se não já viram, as regras dos vetores, né? Para ser um vetor tem que obedecer algumas regras. Porque se você pensar numa corrente elétrica, por exemplo, ela tem um valor, né? Um módulo, ela pode estar percorrendo um fio em um sentido, em uma direção em sentido, mas não é um vetor, né? Por que ela não seria um vetor? Né? Ela não obedece às regras vetoriais. Escalares são grandezas que só tem módulo. Eu não posso, como é que eu posso... o tempo, né? Não tem um sentido, uma direção. A temperatura também. Então, são exemplos de grandezas escalares.
Bom, aí isso aqui a gente já sabe, né? Que são representados por seta, e a pontinha da seta indica o sentido, né? E, e a seta indica a direção. Então, eu tenho aqui a linha abelhinha aqui, que está apontando nesse sentido. Se eu inverter, colocar a setinha aqui embaixo, eu vou ter o mesmo módulo, mesma direção, só que um sentido contrário, se ela estivesse apontando para baixo. Uhum. Os vetores, a gente pode representar com uma setinha em cima ou em negrito. Se tiver em negrito também, pode ser representado um vetor. Uhum. Esse vetor soma aqui de A mais B, ele obedece, né? A gente pode A mais B igual a B mais A. Se você pegar esse vetor aqui, A, e colocar o B aqui, qual vai ser o vetor soma? Ele sempre, geometricamente, a soma vai iniciar do início do vetor A até o final do vetor B. Esse vai ser o vetor soma. Sim. Um vetor eu posso também mudar de lugar, desde que eu mantenha o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Eu posso pegar esse vetor A aqui e transportá-lo para cá. Tem o mesmo módulo, direção e sentido, Uhum. certo? Que o resultado vai ser o mesmo. Tá. Então, algumas regrinhas, como eu falei, A mais B é igual a B mais A, lei comutativa. Se eu tiver A mais B mais C, também eu posso somar primeiro B com C para depois somar o A, não tem problema, que é a lei associativa. Agora, a gente não fala em subtração de vetores, a gente fala em soma de vetores. Então, quando eu estou somando um vetor, eu vou estar somando um vetor com um vetor que aponta no sentido negativo, entendeu? Por isso tem esse menos aqui. Entendi. Então, o A menos B é igual a A mais o B no sentido contrário, entendeu? Entendi. Subtração de vetores. Uhum. Só que esse menos aqui está indicando sentido contrário. Do vetor B. Ó, travou. Marcelo? Oi. Ah, tá. É porque minha internet caiu e reconectou, tá? Tá cortando um pouquinho. Tô ouvindo agora. Minha internet deu uma caída e reconectou. Essa chuva aí tá complicado, né? É. Bom,
Componentes de um vetor. Bom, pensa aqui, ó, nesse vetor A aqui. Uhum. Um eixo aqui, x, y. Esse vetor A aqui, ele tem uma componente x, que é a projeção do vetor A no eixo x, e a componente y, que é a projeção do vetor A no eixo y. Ou seja, eu tenho um vetor A, que a projeção dele no eixo x é a componente x, e a projeção desse vetor A no eixo y é a componente y desse vetor. Então, eu tenho aqui AY, AX. Uhum. Sim. Então, vamos pensar nesse vetor B aqui. A projeção dele no eixo x é Bx, que vale 7. E a projeção aqui no eixo y é o menos 5. Qual é o módulo? Ou seja, a gente tem que projetar dentro do mesmo quadrante. Tá? Sim. Qual é o módulo desse vetor? E qual a orientação dele? Se eu só tiver as componentes dele. Bom, o módulo vai ser a raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado, ax ao quadrado mais a y ao quadrado. E a inclinação vai ser, qual é esse valor aqui? Tangente de θ vai ser igual a y sobre ax. Que você vai achar esse pedacinho aqui, que subtraindo aqui, olha, 360 menos esse ângulo que você encontrou, vai te dar esse ângulo que o vetor faz com o eixo x. Uhum. Mas quando você pega aqui a tangente de θ, se eu pegar esse θ aqui, ó, ele pegou esse daqui, tá? Como se aqui fosse, que dá, ou seja, vai ser, se eu pegar esse ângulo aqui, e colocar tangente igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, eu vou achar um número que, subtraindo 360, vai me dar esse θ aqui em relação ao eixo x. Uhum. O ângulo é sempre em relação ao x. Ele deu esse exemplo aqui, mas quando você resolve um exercício, você tem que prestar atenção no que ele está pedindo, porque eu poderia simplesmente achar esse ângulo aqui, olha, e que tantos graus abaixo do eixo x. Entendi. Vai depender do enunciado, né, do que se pede. Uhum. Ó, os ângulos medidos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio são positivos, os ângulos medidos no sentido oposto são negativos. Use as definições das funções trigonométricas para determinadas componentes do vetor. Né, aquela tangente do ângulo. Antes de usar uma função trigonométrica, converta ângulo dado em um ângulo medido em relação ao semi-eixo x. Mas aí são dicas que ele está dando, mas cada um, né, vê a maneira que fica mais fácil. Vetor unitário. Encontrando as componentes do vetor, o AX, o AY, o AZ, se for um vetor em 3 dimensões, né? Por exemplo, a posição da sua janela em relação a um referencial que está no chão, que está na terra. Bom, a posição dela ali vai ter a posição no plano XY e vai ter uma altura Z. Então, ela vai ter 3 componentes, dependendo de onde você colocar o seu referencial, né? Os vetores unitários, você tem o vetor que liga a origem até a localização do objeto,
E você decompõe esse vetor no eixo x, aí você vai ter a componente x desse vetor. Decompõe no eixo y a componente y desse vetor. E decompõe no eixo z a componente z desse vetor. Cada componente que você achar, por exemplo, você encontrou uma componente no eixo x. Em cada eixo aqui, nós temos um vetor unitário. O vetor unitário é representado no eixo x por i, eixo y por j, eixo z por k. Esse vetor tem módulo igual a 1, por isso que o nome é unitário. Então, eu colocá-lo aqui na frente da componente do vetor, não vai estar alterando o valor da componente, o número dela. Porque esse vetor unitário ele só vai indicar a direção e o sentido, já que o módulo dele é 1. Então, esse vetor A aqui vai ser escrito como AX na direção I mais AY na direção J. Se a componente tivesse no x, y negativo, seria menos J. Né? Se eu tivesse uma componente, se o vetor tivesse uma componente apontando o sentido contrário do eixo Y, aí eu iria representar por menos J. Uhum. Professora, num ambiente assim de 3D, né, com o Z também, em física a gente estuda também essa parte, assim? Seria no Chile? A gente estuda no início do capítulo 4, mas aí, tipo, Mas qual grandeza que seria? não, a gente estudaria posição, deslocamento, Posição. velocidade, aceleração. Aí estuda em 3D. Entendi. Ah, tá. Tá? Uhum. Mas aí, quando chegar no capítulo 4, é por isso que eu estou falando, no capítulo 2, explicou os conceitos de posição, deslocamento, velocidade, aceleração, em uma única dimensão. Lá no capítulo 4, a gente vai estender esse conceito em 3 dimensões, 2 e 3 dimensões. Entendi. Por isso que no capítulo 3 a gente está revisando vetores, porque lá no capítulo 4 a gente já vai usar isso aqui. Uhum. Entendi. Tá bom? Tá bom. Uma coisa importante, você tem um vetor R, que é A mais B. Vamos supor que A tem a componente AX, AY, AZ. O B tem a componente BX, BY, BZ. Na hora que você for somar o A mais o B, você só pode somar componente X com componente X. Componente Y com componente Y. Tipo assim, se D R é igual a A mais B, o RX, que vai estar em mais I, por exemplo, ou menos I, vai ser o AX mais o BX. O RY vai ser o AY mais o BY, a soma dos dois na direção J. O RZ, a componente Z do vetor R, vai ser o AZ mais o BZ, o número que resultar disso aqui, né? Na direção K. Então, todo vetor você vai ter que decompor. Lá no capítulo 5, a gente trabalhar com forças, a gente vai ter várias forças que você vai ter que decompor e somar as componentes. Componente X, componente Y, componente Z da força. Então, você tem que saber que as componentes você só soma componente X com X e depois Y com Y. A componente X vai tá no eixo X, a resultante dela, da força resultante no eixo X, seria uma FXI mais uma FYJ mais uma FZK, por exemplo. Tá vendo, ó? O D.
como que ficaria esse A menos B aqui? Você só pode fazer aqui a soma ou subtração de x com x, ou a componente y é y com y, a componente z é z e z. Então, o vetor D aqui, que é A menos B, vai ser dx i mais dyj mais dzk, onde dx foi aqui a subtração só das componentes em x. Mais exemplos resolvidos. Ó, as relações entre vetores não dependem da origem ou da orientação dos eixos. Ou seja, você pode determinar o seu eixo. Né? Se os eixos giram, as componentes mudam, mas o vetor permanece o mesmo. Ou seja, não é porque você mudou o seu eixo de referência que você vai mudar o valor da sua velocidade ou da sua posição. Você está a 60 km por hora em uma direção e um sentido. Se você mudar o referencial, o módulo vai continuar sendo o mesmo. Olha aqui, ó, nesse referencial aqui, você tem esse vetor aqui. Vamos pensar como se fosse aceleração. Nós rotacionamos aqui, agora nós temos o vetor aceleração com em outro referencial, um referencial linha, y', x'. Eu vou ter uma outra componente x e uma outra componente y, uma outra componente x, mas o módulo do vetor independe do referencial, tá vendo? Esse primeiro aqui é do primeiro referencial, que é igual o módulo do segundo referencial. Porque não tem consistência física, uma quantidade física mudar se eu mudar de referencial. O módulo dela não vai mudar. Entendi. Eles mudam, mas a combinação das componentes para calcular o módulo não vai mudar. Sim. Porque é uma coisa que você está medindo ali, né? Sim. Você só está representando de uma forma diferente. Representando em um referencial diferente. Agora, multiplicação de vetores. Nós temos 3 casos aqui. Quando a gente multiplica uma constante por um vetor, e nós temos o produto escalar e o produto vetorial. Tá certo? Ou será que eu caí de novo? Eu não estou conseguindo passar o slide. Você está me ouvindo, Marcelo? Ah, passou. Estou ouvindo, agora sim. Agora voltou, consegui. Ó, Mas eu ouvi até onde você falou, tem os 3 tipos de multiplicação, né? Escalar, vetorial e por uma constante. Por exemplo, multiplicação de vetor por um escalar muda o módulo do vetor, sem afetar a orientação. Porque você está multiplicando um vetor por um número. Né? Então, você vai mudar o módulo desse vetor, o tamanho desse vetor. Produto escalar. O produto escalar, ele é representado por esse pontinho aqui, ó. E o produto vetorial é representado por x, tá? Então, A
escalar B. O resultado de um produto escalar é sempre um escalar. Então, A escalar B vai me dar um valor numérico, um número. Como que se calcula? Uhum. A escalar B é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B, cosseno do ângulo entre os dois vetores. Onde A e B são módulos dos vetores A e B, respectivamente, e φ é o ângulo entre os dois vetores. O resultado disso vai te dar um escalar. Agora, isso aqui, AB cosseno do ângulo, também é igual a escalar B, também pode ser feito como AX vezes X mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ, que é uma outra forma de calcular o produto escalar. Multiplicar as componentes, uma a uma. Só um minutinho aqui. Marcelo? Eu saí aqui como apresentadora e não estou conseguindo voltar. Não tá.
Ei, oi. Tá me ouvindo? Nossa, aqui o RNP caiu, deu um erro aqui. Agora consegui voltar. Não é, amor, não tem problema não, tranquilo. Mas agora tá boa a comunicação. Ó, mas voltando aqui, olha. O produto escalar, ele gera um escalar, né? O resultado dele é um escalar. E o produto vetorial, o resultado dele é um novo vetor. Então, a ordem aqui é importante, porque A vetorial B é menos B vetorial A. Se eu trocar a posição aqui, eu vou achar um vetor negativo. Tá? Entendi. Olha aqui a regra da mão direita, para você saber aonde vai estar. Ó. A vetorial B. Você vai esticar a mão na direção do vetor A, esticar os dedos na direção do vetor A e vai fechar na direção do vetor B, igual está aqui. Para onde apontar o seu polegar é a direção e o sentido do seu vetor resultante. Vamos fazer o contrário. B vetorial A. Estica os dedos na direção do vetor B e fecha na direção do vetor A. Você vai encontrar o seu polegar apontando para baixo. Ou seja, você vai encontrar um vetor que vai estar no sentido contrário. Vai estar na mesma direção, mesmo modo, sentido contrário, se você inverter a ordem do produto vetorial. Não entendi. Entendeu? Eu só preciso relembrar a multiplicação vetorial, como é que é feito. O escalar eu lembro. Eu lembro assim, até porque o Fidelis acabou de dar o vetor, o produto escalar. Uhum. A gente não vai precisar agora do vetor multiplicação de vetores, não. Multiplicação. Sim. A gente vai, por exemplo, o produto escalar, a gente vai usar no capítulo 7, quando a gente calcular trabalho. Ah, tá. Então até lá já vou estar sabendo que na próxima aula o Fidelis vai ensinar a parte de produto vetorial. E o produto vetorial a gente é mais para o final, lá quando entra a rotação, tá? Agora, Tá bom. a parte de soma de vetores e vetores unitários, decomposição de vetores, soma de vetores, vetor unitário, isso a gente já vai precisar de imediato, tá bom? Essa parte está tranquila para mim. O Fidelis ainda vai falar sobre isso aqui, né? Sobre a multiplicação de vetores. Uhum. Então, tá bom. Então, depois que ele explicar, aí depois eu faço uma revisão com você. Tá bom. Sem problema. Até porque a gente só vai precisar dessa multiplicação, desse produto vetorial aqui, no capítulo 10. Tá tranquilo, até lá eu vou estar sabendo, com certeza. E aí antes eu dou uma revisada também, antes de entrar no capítulo 10. Tá bom. Tá bom? Bom, nós vimos o capítulo 2 e o capítulo 3. O 4 e o 5 você quer deixar para a próxima aula? Pode ser, pode ser. Pode ser. A sua aula é de 15 em 15 dias ou é semanal? Eu coloquei de 15 em 15 dias. Mas dentro do AVA, tem o fórum que eu todos os dias estou online ali no AVA, tá? Então, basta fazer uma pergunta ali, tem como fazer, pode postar no AVA para todo mundo ver, mas pode também postar particular também as dúvidas, entendeu? E pode marcar, de repente, alguma webconferência para tirar aquela dúvida específica, entendeu? Tá perfeito. Aí fica uma coisa dinâmica. À medida que for surgindo dúvidas,
vai postando para mim e eu vou respondo a dúvida e se não for suficiente a gente marca uma webconferência para tirar a dúvida online. Fora desses 15 dias, entendeu? Desses 15 dias. Tá bom. Tá bom? Tá, joia. Se você A conseguir questão a questão do grupo de WhatsApp, você quer que eu veja com o pessoal, se tem mais alguém matriculado para fazer, ou você não faz questão? É isso que eu ia falar com você. Se você achar interessante, eu acho que é uma boa forma de comunicação, né? Sim, mas aí tem algum problema? Pegar seu número aí, vai Não, vai não, ficar te incomodando. Se quiser me passar, aí eu, conseguindo, eu faço um grupo lá de todo mundo. tá certo então. Eu vou passar, inclusive eu tinha as minhas outras turmas tinham. Uhum. Tá aí nos informações. Tá. Bate-papo. 8846. Tá, 8846-6894. Uhum. Essa aula, Tá bom. Marcelo, ela foi gravada, tá? Tá. Você vê um problema de eu postar no AVA ou Não, sem problema. sem problema? Nada. É isso. Pode postar sim. Sem problema. Então tá bom, porque aí dá para as pessoas acompanharem também essa explicação até aqui. Tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigado, viu? Ah, obrigada a você. Aí é só me contactar lá no AVA que a gente marca, entendeu? E eu tiro as dúvidas, Tá bom. tá bom? Tá legal. Tá joia. Até daqui 15 dias, então. Tá bom, então. Ou antes, né? Eu vou dar uma estudada. Se tiver alguma dúvida, eu entro em contato com Tá você. bom, então. Tá bom? Falou. Obrigado, Tchau. viu? Boa noite aí. Bom final de semana. Boa noite. Bom final de semana Tchau, pra tchau. você. Tchau. Obrigado.